Olha, se tem algo que ninguém pode negar, é que enxergar bem muda toda a vida, né? Mas será que realmente nós estamos cuidando bem da nossa visão? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, doutora Ana Regina, conhecida como Regininha, que vai falar um pouquinho de como é as doenças oftalmológicas, quais são os cuidados que você precisa ter e, sobretudo, trazer informações para que a gente consiga ter uma vida com mais qualidade. Regina, quem é Regina? Eu sei que você é de Serra Talhada. Se apresenta aí para todo mundo. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Regina, sou oftalmologista, já estou trabalhando na oftalmologia, vai fazer 15 anos, né? Comecei a residência. É um bocado de tempo, mas isso quer dizer minha idade? Não, jamais. Pronto. Jamais. Mas já entrei na oftalmologia, terminei a faculdade, comecei a residência, sou daqui de Serra Talhada, filha de Serra Talhada, nascida aqui, né? Estudei em Recife, mas depois casei, voltei. Foi em Recife só encontrar o marido, né? Igual a Priscila, minha esposa, foi em Recife encontrar o marido e voltou. Inclusive o marido tá ali, né? Trouxe, né? Já ele passa por aqui. Regina, e qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu aí de um paciente? Eita, aí a gente tem muito, viu? Você acredita que de xixi, botar xixi no olho para melhorar a conjuntivite, ou quando tem alguma queimadura, eles botam manteiga, a água com sal. Eu digo, olha, você tá só temperando o olho, cuidando não tá não, mas o que você imaginar assim, água com sal, agora o absurdo foi xixi. Eu fiz água xixi. Com sal deve arder, né? Arde sim. E qual foi o caso assim mais inusitado que você já atendeu? Eita, aí assim, pode ser triste que virou feliz, assim, pode, pronto. Na época da residência, teve um paciente meu que ele, uma briga com o irmão era usuário de drogas, enfim, o irmão foi bater na mãe e ele foi defender a mãe. Então o irmão pegou, assim, uma garrafa de vidro e fez assim, literalmente. Caramba, rasgou mesmo. Rasgou. Puxa E vida. chegou na emergência os 2 olhos rasgados. E eu era residente do primeiro ano, né? Então chegou lá, e a cirurgia do primeiro ano é retirar o olho do paciente, né? Então chegou pra mim, eu tava no bloco cirúrgico, e chegou pra mim e disseram, olha, é viscera, quer dizer, retira o olho, os 2 olhos desse paciente. E aí me deu um desespero, eu comecei a chorar, eu falei, eu não vou tirar os 2 olhos dele, não vou. Aí saí atrás de todo mundo, aí cheguei no chefe lá do bloco cirúrgico, eu fiz, pelo amor de Deus, não me faça tirar os 2 olhos Pelo dele, menos não. um. Ele examinou novamente, ele fez, olha, esse aqui não tem o que fazer, você vai tirar, mas esse outro vamos fazer. Então, eu fiz a cirurgia, né, da retirada, e no outro olho a gente fez, olha, foram, acho que quase 2 horas de cirurgia, que na oftalmologia é muito tempo, 2 horas, então, e a gente tentando lá a todo custo, e o paciente conseguiu sair, não com a visão de 100%, mas uma visão, assim, digamos que 60% desse Graças olho. A Deus, hein? Então, assim, para mim foi o caso que eu considero, assim, o meu maior êxito, né, daquela coisa de que deu certo. Que coisa boa. Ô, Regininha, tu que escolheu a oftalmologia ou ela que te escolheu? Na verdade, meu pai é oftalmologista, né? Sim. O pai é oftalmologista, aí minha irmã mais velha decidiu oftalmologia, e naquela época da rebeldia, né? Eu não vou fazer oftalmologia. Sério? Quero outra coisa. Aí tu ia pra onde? Eu gosto muito de cirurgia. Ah, ia ser cirurgiã. Eu gosto muito de cirurgia e eu gosto muito de pediatria, certo? Sim. Então, eu queria cirurgia pediátrica, exclusivamente, assim, direto. E aí, minha mãe olhou assim pra mim e fez, minha filha, olha, você faça o que você quiser, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nenhuma mulher tá pronta pra perder um filho. Então, perder um filho é uma coisa assim, que por mais que não seja a sua culpa, fatalidades acontecem, né? Sim. Então, por mais que não seja a sua culpa, aquela mãe que, por acaso, de uma criança que você vai perder numa sala de cirurgia e você vai ficar com aquilo pra você. Vai. Então vai ser muito pesado na sua vida. Veja bem o que é que você quer. E aí foi o tempo que eu rodei, a gente chama rodar, passar pela cadeira, né? Então foi a época que eu rodei em oftalmologia. E aí eu me encantei, eu fiz, eu acho que já tá no gene, aí já vem... E aí não tá teve... na genética. Não teve o que fazer, gente. A gente se escolheu, a gente se... Que massa. E engraçado que a gente teve uma viagem de férias em São Paulo e aí a gente tava lá no museu. Como era o nome do museu? Das ilusões? Não, era outro. Enorme. Mas tinha uma parte lá das ilusões, da parte de refração, de feixe de luz e tal. Não sei, eu só me lembrei de vocês lá.
Na verdade, a oftalmologia, ela consegue abranger. Na faculdade, eu sou professora também lá Sim. da universidade, e aí, na faculdade, eu sempre digo, deixam a oftalmologia para o último período, que é o melhor, né? O melhor não fica por último, Aham. aí deixam por último, porque aí você consegue viver tudo dentro da oftalmologia. Então, você lembra de física, você lembra de tudo. Lembra mesmo. É maravilhoso. Olha, e se você pudesse eliminar um mito sobre visão pra sempre, qual seria esse mito? Por exemplo, esquentar o dedo, o ter sol. Isso é um mito? Na verdade, é um mito que tem um fundo de verdade, esse aí, Aham. certo? O Tessol, né, que a gente chama de ordeulo, Aham. ele é bom você fazer compressa morna. É? Então, é daí que vem o nome Tessol, que na verdade eles chamavam de 3-sol. 3 sol, Que quer dizer 3 sóis. Aham. Né? Então, o esquentar, você fazer a compressa, esquentar e botar, é bom. Mas Então, pegar o grude da mão. Exato. e Aí botar começa lá. o errado, né? Sujinho, a chave. Eles fazem muito com chave. Era com chave, era? Com chave. Pega a chave da porta, esquenta e bota em cima. Aí já não dá, Mas né? é um mito que tem um fundinho de verdade. E aquilo é o quê? Uma inflamação, é? É uma inflamação. É uma inflamação das glândulas sebáceas que a gente tem no olho. O olho precisa da lubrificação, precisa do oleoso Sim, mesmo. sim. A gente precisa disso. E aí, uma glândula entope, e aí junta e forma a inflamação. Então... Mas Entendi. é um mito com um fundinho de verdade. Aí tem um pouquinho de verdade. Entendi. Cadê? Óculos de sol falsificado. Melhor do que ficar sem nada, mito ou verdade? Eu acho que é melhor ficar sem nada, porque na hora que você bota o óculos falsificado, você tem a falsa impressão de proteção, Aham. né? Então, qual é a sua intenção? É me proteger contra os raios ultravioletas, UVA, UVB, certo? Então, o óculos, ele tem essa proteção, tanto a UVA como a UVB. Sim. Então, na hora que eu boto o falsificado que não tem essa proteção, eu me exponho como se eu tivesse protegido, e na verdade eu não estou. Então, ó, gente, nada de óculos falsificado. É melhor ficar sem nada. Pelo menos você fecha o olhinho, né? E se protege. Eu não sei se tu viu que eu mandei pra ti no Instagram, que tudo que eu vejo de olho eu mando pra Eu Regina. adoro. O dos chineses, que tem os olhos... Explica aí pro pessoal. É verdade aquilo mesmo? É verdade, é adaptação, né? Darwin. Explica pro pessoal. É o seguinte, Darwin eu vi um explica. vídeo no Instagram. É, Darwin, né? Eu vi um vídeo no Instagram o porquê dos orientais terem os olhos puxados. Aí eu achei interessante, mandei pra Regininha. Explica aí, Regininha, isso. Na verdade, isso é uma adaptação, né? Então, às vezes você olha assim e faz... essas crianças de hoje nascem já entendendo mais de telas do que a gente, da Sim. tecnologia. Isso é uma adaptação, Sim, sim. né? Então, o olhinho puxado é uma adaptação, porque o pessoal lá na Sibéria é muito, muito, muito frio, então não tinha esses óculos que hoje tem de muita proteção, então eles fechavam os olhos Ficava bem fechadinho. para se proteger do frio. Então, as outras gerações já iam nascendo com o olhinho mais fechado. A gente chama aquilo de prega picantal aqui protegendo, né? Então, é uma evolução Olha aí, da espécie. tá vendo? Darwin que o diga no seu livro, A Teoria das Espécies. Eu tenho esse livro, mas ainda não li. Tu leu ou não? Gosta dele, não? De Darwin eu gosto, mas o livro eu nunca li, não. É. Eu sou da... assim, eu acho que a teoria da evolução, ela ajuda em tudo, né? Mas como cristão, eu acho que tem um ponto, assim, de Deus, da criação da humanidade. Eu também sou desse Não povo é? que acredita, né? É. Mas Claro que ele... Darwin, eu acho que tá tudo certo. Do processo de evolução do ser humano, do Homo sapiens, do Homo erectus e tal, mas tem um pontinho ali... Que a natureza sai que- muito perfeita, Exato. né? Dormir de lente, eu vi que você fez uma postagem esses dias bem interessante, não foi? Sobre dormir de lente. Eu já tentei usar lente de contato, eu e Pri. Mas eu não me adaptei, eu achei horrível. Aquilo no olho, primeiro que eu não consigo botar colírio. Pra eu botar colírio, eu fico fechando o olho, eu tenho uma agonia arretada de colírio. E pra eu abrir o olho, pra botar a lente, era um martírio, eu não conseguia abrir o olho. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras, ou é frescura minha mesmo? Não, tem sim. Tem pessoas que não se adaptam. Você pode não se adaptar à própria lente de contato, porque a lente de contato não é um Sim. corpo estranho no seu Aham. olho, né? Querendo ou não, é um corpo estranho com material bacana, com material que consegue ficar dentro do corpo sem causar Sim. nenhuma infecção, enfim, mas não deixa de ser um corpo estranho dentro do seu olho. Incomodava demais, se fechava o olho e sentia aquilo.
E era uma Johnson Johnson, sei lá, era um negócio bacana, né? Exatamente. Então, a gente tenta trabalhar no melhor DK, que o DK é o índice de permeabilidade da oxigenação do olho, da lágrima para oxigenar o olho através da lente. Então, a gente trabalha com a tecnologia para deixar essa lente o melhor possível, mas mesmo assim, algumas pessoas são mais sensíveis. Pode ser sensível à própria lente de contato, que é o corpo estranho, mas pode ser sensível aos produtos que a gente usa. É, aquele sorinho, né? Exatamente. Então, a gente tem que usar um sorinho para ajeitar as Lubrificar. proteínas da lente. Então, Sério? toda noite você não botava ela Sim, numa botava num caixinha potinho, e era. botava Umas gotinhas. Pronto, aquilo ali estabiliza a lente, certo? Então, Caramba. você pode ter alguma hipersensibilidade a um componente daquele. Ou então, quando você bota a lente, você tem que estar lubrificando o seu olho a hora toda. Então, você também pode ter uma hipersensibilidade ao colírio. Então, Aham. assim, pode ser. Mas dormir de lente de contato, não. Certo? Ah, Regina, mas tu falasse que tem uma lente de contato que dorme. Aí é diferente. Como é? Explica aí pra gente saber. Preste atenção, gente. É uma lente chamada de ortoceratologia, certo? Então, nessa ortoceratologia, você bota uma lente de contato que ela molda a sua córnea. Ela meio que desenha Certo. o grau do seu óculos na sua córnea. Certo? Uhum. Então, enquanto você está dormindo, você está de lente de contato. Você só usa a lente de contato dormindo. Vou dormir, bota a lente de contato. Aí vai lá. Durante esse tempo que você está dormindo, a lente vai moldando a tua córnea. Você certo? usa ela pra dormir. Usa ela para dormir. Quando você acorda, você tira. E aí Legal. você está enxergando. Regina, isso funciona? Sim, funciona. Certo? Não é todo paciente que está apto a isso, mas você faz os exames, se você estiver apto, você faz. Aí você acorda e você tira a lente de contato. Você passa o dia inteiro De óculos. Não, sem óculos. Sem óculos. Sem óculos, sem lente de contato, enxergando tudo. Mas isso é provisório. Aí o óculos não precisa, é só a lente de contato. Sim, certo? sim. Então, resolve 48, 72 horas, resolvido. Caramba. Mas é temporário. Ô, Dan. Quer trazer ela pra cá, Dan? Já mostrou pra caminho. Moça. O que é que você acha? O que é que você acha da oftalmologia? Diga aqui pra gente, vá. Mãe. Ela só quer saber de mamãe. Certo é ela. Com mamãe. Manhã. Sim. Eu até me perdi, ó. Coluzinha. Estávamos falando da lente, né? Lente de contato. Ela é muito fofinha. Só. É a primeira vez que você está aparecendo num podcast. Ah, Olha aí, que honra, né? Inédito, né, moça? Até rindo, tá, né? Antônio Sim, então, e lavar os olhos com soro fisiológico? Realmente é seguro ou não? Antônio, eu não gosto. Não gosto de lavar os olhos com soro. O soro, na verdade, é uma solução salina, É. né? Meio que você tá botando água, Com um pouquinho de um sal. pouquinho de sal no seu olho. Então, assim, na verdade, o que você pode fazer é lavar quando tem contato com produto químico, certo? Então, você bateu gasolina. Eu tenho um paciente Sim. que trabalha como Um um posto de frentista. gasolina e bate muito. Ele faz, doutora, é tão frequente. Eu falei, não era pra ser, não. Mas, já que é, você bote e lave com soro fisiológico. Nessa hora, Entendi. você pode lavar. Caiu alguma coisa dentro do seu olho, você pode lavar, certo? Porque o jatinho mais forte do soro fisiológico, aquele quando você faz o A esguicho, xiringa. É. melhora, ajuda a tirar, Entendi. certo? Mas na vida real, quero lubrificar meu olho, quero... Não presta. Não. Porque, na verdade, lembra da escola, menor concentração e maior concentração... Salina e tal, entendi. Isso, exatamente. Então, você está botando Tu lembra, um Priscila, meio disso? salino. Explica aqui, Pri, pra gente. Eu tô botando um meio mais salino. Então, vai sair água do olho pra Entendi. equalizar. Então ela pegou o microfone, não tem Mulher problema. do céu. Tem problema não, acho que Mulher. caiu pra cima. Bota... Aqui. Peraí, não tem problema. Vamos... Aqui nós estamos... Na Quem vida sabe real. faz ao vivo. Isso é vida real. Aqui, já peguei. Já? Senão acha tem um que- clipezinho aqui. Não, porque pra mãe é botar. assim. Mãe se vira nos 30. Regina, sabe um negócio interessante quando você vai colocando isso? Não sei se você já viu, Dan. Fica até uma dica para Danúzio. Existem algumas piscinas hoje que você não usa mais cloro. Você bota sal lá num reservatório e aí ele passa por um processo químico que eu não sei qual é, não me pergunte, que eu nunca fui bom em química.
né? Aí deixa para vocês. E aí você não usa cloro, é o sal. Na casa de Monique, nossa amiga de Diógenes, tem. E lá você consegue abrir os olhos dentro da água, porque é a mesma alcalinidade, a mesma coisa da lágrima. Já viu isso? Legal, não conhecia não. E isso deve ser bom para crianças alérgicas, né? É, Então, é uma boa, viu, Samuel? Anota aí. na casa de Diógenes, porque Diógenes é o cara. Inclusive, Diógenes, você vem pra cá, viu? Você tem. Eu E sei vai que- explicar esse processo Eu sei que aqui. sua profissão, eu sei que você é um cara que não gosta muito de aparecer, sua profissão, mas aqui é diferente. Aqui é na casa do amigo, né? Então nós vamos aqui escutar histórias de um juiz para todos nós aprendermos. Vê só, Regina, algumas outras questões que muitas pessoas têm dúvida, né, em relação à parte oftalmológica, né? Por exemplo, o que causa a miopia, o que causa o astigmatismo, hipermetropia, de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Tem um aspecto da genética, ou a questão social, o meio ajuda ou piora de alguma forma. Isso a gente nem entrou nas telas ainda, né? É verdade. Mas explica um pouquinho aí para nós. Então, assim, existem, né, alguns tipos de grau. Na hora que você vai lá e vai fazer seu óculos. Tem a miopia, né, que é quando você não enxerga para longe. A hipermetropia, que é quando você não enxerga para perto. O astigmatismo, que na verdade você enxerga longe e perto, mas você enxerga sem qualidade. Tudo embaçado, é o Tudo meu embaçado, caso. né? E tem a presbiopia, que é aquele pessoal dos 40 mais, Sei, que eu não não. consegue mais ler, assim, Entendi. sabe? Vai. É, que vai afastando o braço para conseguir enxergar. Entendi. Né? A gente não vai dedurar ninguém aqui. Não, jamais. Jamais. Então, assim, todos têm fator genético associado, certo? Então, no caso dos meus filhos, às vezes o pessoal diz que eu sou muito chata em relação a telas com os meninos, Porque mas tu estuda isso há o quê? Há 10 anos? E- Tu passou 10, 15 anos estudando isso? o pai é míope, a mãe é míope. Então, a genética já entra contra meus filhos. Sim. Tu usa lente, é? Não, eu fiz cirurgia. Ah, olha aí, já a gente fala da cirurgia. Mas então a gente entra, meus filhos entraram no jogo É. já com a bolinha Da atrás, genética, é da verdade. genética. Então, o que eu posso evitar do Claro. fator ambiental, eu vou evitando. Claro, tá né? certo. Então, a genética é sempre importante, mas fatores ambientais contribuem sim. Para miopia, o principal é o celular. É celular. É celular. Celular não tem para ninguém. Por quê? A claridade, a luz, o quê? Não, essa visão para perto, certo? Você ficar aqui olhando para perto, você força a musculatura, que é água aqui, ó. Pega pra bichinha. Não, ela não bebe não, ela só Ai. brinca. É. Aí vai para perto. Ó, quer beber, hein? Aqui, eu já chegando, Ah. né, filha? Aí, essa visão para perto, você hiperestimula a musculatura. Ó, amor, escuta aqui, e faz Pri. com que tenha um crescimento anteroposterior. Produção, vira a câmera aí, só pra ver os bastidores. Vai, produção. Vai, mulher, rapidinho, só pra ver os bastidores aqui, ó. Aqui tá Danúzio, Priscila. Os maridos, aí. Claro. Sim, então quando você tá com o celular, você tende a mexer a musculatura como A é? musculatura do olho. Porque na hora que você tá vendo para perto, você força o músculo Certo. para você conseguir enxergar. Pega um certo? brinquedinho pra ela. Pode ser. Ah. Aí sim, ó. Tic, 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 tic. Aí você força essa musculatura, certo? Para Sim. conseguir ver. E isso faz com que esse músculo ele fique mais tenso, certo? Sim. Só que, na verdade, a gente lê e volta. Lê e volta, lê e volta. Aí ela tirou de Não novo. tem problema. Relaxe. Aí, Deixa aqui capta. Pode deixar daqui que capta. aí ela lê e volta. Só Aham. que na hora que a gente tá no celular, a gente concentra de uma forma assim tão intensa, tão importante, que você já percebeu quando você entra numa tela, você não consegue mais parar. Assim, Sim. você passa 1, 2, 3 horas, você não se dá conta do que você tá fazendo. Sim. Então eu fico ali e aquele músculo fica ali contraturado. Eu não relaxei. Fico ali contraturado. Eu Entendi. não relaxei. Certo? Então, às vezes eu oriento, eu fiz, olha, você trabalha com o celular, né? É minha profissão. Sim, Então eu tenho que estar com aquilo. claro. Então, fica ali 40 minutos. Para um 50. pouquinho. Para, é só você ir na cozinha, beba água, aí volta. Pra dar uma relaxada. Isso, aí a musculatura relaxa e depois ela volta. Aí ela relaxa e depois ela volta. Porque se eu ficar 3 horas seguidas, o músculo, na hora que é para relaxar, ele não consegue mais. Ah, entendi. Ele fica contraturado, Entendi. certo? Então, Isso apenas pro celular ou pra TV também? não, só pro celular. Só pro celular. A Porque tá muito televisão perto, é? muito real. Caramba. Então eu sempre digo, eu fiz, olha, se você puder escolha a televisão. Joga pra TV, o menino. Joga pra TV. Tudo que o celular faz hoje, a gente consegue fazer Consegue. na televisão. E é verdade que
o celular no carro ainda é pior ainda por conta do... Da cinetose. O celular no carro, ele Vê se tu tem, consegue botar de volta. ele tem um movimento, certo? Aham. Então, o celular no carro, ele é pior, mas por conta da cinetose, não por causa da miopia em si. Sei, por Certo. conta Do movimento. Eu estava explicando isso recentemente para um paciente meu, porque na verdade a gente tem Então deixa. uma sensação de. Deixa assim, tá bom. Uma sensação de diferente. Porque Ah. em relação ao carro, eu tô parada. Certo? Certo? Então, em relação à pista, eu tô em movimento. Tá em movimento. Então, meu organismo, ele entende isso e ele não sabe exatamente como proceder. Eu tô em Aham. movimento ou eu tô parado. Então, os meus autólitos, de uma forma, estão em movimento e para aqui eu tô parada. Então, essa variação faz com que eu tenha náusea, com que Sim. tenha dor de cabeça. Então, não é pior para a miopia, mas é pior pela sensação que você tem. Eu vi, não sei, que alguém falou que uma vez que pode até ter deslocamento de retina, alguma coisa. Pode ter um deslocamento, é por conta da... Na verdade, é descolamento. Descolamento. A retina, ela descola, certo? Então, a retina, de uma forma muito... Bem leiga, Bem pra, leiga. pra todo mundo que não sabe de nada Pronto. entender. A retina é como se fosse uma toalha, certo? Tá, uma É uma toalha. toalha que cobre o olho, Certo? certo? Aham. Então, essa toalha é tamanho único. A minha toalha é do mesmo tamanho da sua. Certo. Só que meu olho pode ser maior ou menor do que o seu. Aham. Olho míope é um olho grande, é um olho Entendi. maior. Então, no olho míope, eu preciso esticar um pouquinho mais essa toalha para que ela caiba no olho. Certo. Se ele é maior e a toalha tem tamanho único, eu preciso esticar. Se eu estico mais, a chance dela rasgar é maior. Entendi. A chance dela romper, fazer um buraquinho, descolar Entendi. é maior. Por isso que você consegue fazer o transplante da córnea, Córnea, que é esse Mas- tecido. não, a córnea é essa capinha Ah, da é a frente do capinha. olho. E o olho de Sulanquinha é do mesmo tamanho do meu? Não. Sulanquinha é um amigo nosso, É do mesmo. que ele tem um olho assim, duas butucas de olho. Agora um amigão que mora aqui no coração, É tem um pessoa amor do bem, enorme viu? por ele. O olho dele, não, o olho dele é maior do que o da Não, gente, o Regina. tamanho pode ser maior, O mas dele deve a ser GG. retina é do mesmo tamanho. A retina é. Certo? E assim, outra coisa que assim, eu sempre explico muito, faço de diferença de gerações, certo? Então, a nossa geração foi uma geração que brincou na rua, que teve exposição ao sol. Sim. Imagina qual a importância disso? Demais. Grande. Para o olho é imensa. Tu acreditas? Assim, eu acho que é bom por conta da vitamina que você tá a vitamina D, né, que é do sol. A vitamina D, Você ela não- ativa os você- fotorreceptores da retina, eles ativam. Mas para miopia, a exposição solar, os estudos mostram que uma exposição solar de até 11 horas por semana já tem um efeito protetor no avanço da miopia. Por quê? Porque Caramba. ele diminui um hormônio que faz o olho crescer. Puxa Então, vida. Por que a nossa geração era menos míope e essa geração é mais míope? A probabilidade dessa geração de agora ser míope é enorme. Enorme, enorme. Por quê? Eles têm a genética igual a gente, Sim, só que eles não têm a exposição à Não. luz, porque eles vivem dentro de um quarto trancado, sim. né? E eles têm muito acesso ao celular. Caramba. Então- Olha que interessante, gente. É, isso aí é... Então, quando eu começo a falar com meus pacientes, olha, as medidas, os fatores externos que vocês têm que mudar, né? Porque a genética eu não mexo. Não pode. Não posso, né? Então eu tenho que mexer nos fatores externos. Então você tem que levar essa criança para um ambiente aberto, um ambiente iluminado, você tem que diminuir a tela. E tem crianças que eu digo, olha, tem que parar, não é diminuir não, eu tenho que parar, certo? Tem que zerar. Tem criança, Antônio, que assim, o uso do celular pode também dar desvio, o olhinho Sim. ficar troncho, Aham. certo? Então, esse desvio, ele começa de forma temporária, mas se você não mudar o hábito, ele vira um desvio permanente E aí ele eu vai. eu só saio com cirurgia. Só melhora com cirurgia. Então, assim, tem alguns pais que começam a perceber, eu tô percebendo que o olho tá ficando troncho, aí já vim. Aí Entendi. a gente começa a fazer, olha, zera, parou aqui. Zera celular. Zera celular aqui. E se eu não consigo, evolui. E aí eu Pra tenho cirurgia. alguns pacientes que eu tive que evoluiu e eu tive que fazer cirurgia por causa do celular. É impressionante, né, gente? Então, o tal é. do celular, ele... Pra Regina beber uma água, né? O tal do celular
é uma das maravilhas modernas, né? Inclusive, eu estava conversando com o pessoal do escritório essa semana, como o celular veio para revolucionar. Na verdade, a Apple, né? A Apple veio para revolucionar. Por quê? Na nossa época, né, se a gente quisesse escutar uma música, tinha que ter o CD. Tinha que ter o CD, tinha que ter um Walkman, né? Tinha que ter o disco de vinil, aí é só para os pais da gente, né? Pra gente, a nossa geração é do Walkman. CD, Do Walkman ou Discman, né? Que era com a fita. E aí eu tô lendo um livro bem interessante que ele fala desse processo de evolução e como a Apple virou a chave da evolução a partir do momento que criou aquele iTunes, que você poderia escutar qualquer música pagando um pouquinho pelo iPod. E aí revolucionou, inclusive as empresas que antes eram donas, a Sony, de gravadoras que tinham o Discman, tinham o Walkman, nunca pensaram nisso, né? E a partir daí o celular ganhou uma notoriedade absurda. Por quê? Substituiu o relógio, o despertador. Aquele despertadorzinho que ficava do lado da cama. Substituiu o quê? O MP3 Player, o Discman, o Walkman, não é? Substituiu a câmera fotográfica. Substituiu totalmente. Substituiu o computador, por conta de e-mail, de você fazer tudo. Substituiu as relações sociais, hoje com o Instagram, com o Facebook. Meu amigo, o celular substituiu tanta coisa. Ele é tão bom, mas ele traz prejuízos, além de prejuízos cognitivos, sociais. Sociais, totalmente. Não é? Por exemplo, agora nós tivemos uma vitória, né, daquela lei para não ter dos celulares nas escolas, né? E eu adorei. Eu também achei o máximo aquilo, assim, de relação das crianças. Você chegava num recreio, tava todo mundo com celular. Com seu celular. E o pior é que os filhos da gente que não tem celular e que a gente não quer dar celular, começa a dar confusão em casa. Começa. Maria, que é a minha do meio, né? Ela olhou e fez: mamãe, quando é que eu vou ter um celular? Eu fiz: filha, esqueça. Esqueça que é lá para os 18. Olhe lá. Eu tinha dito para minha Bia 12 anos. Mas 18 até melhor. 18 eu acho que é muito. Não sei se a gente segura, né? Porque Maria veio pra... Maria é diferente. Maria veio pra dar um tchan, não foi? Joaquim já é mais quietinho, né? Já é mais quietinho, já é mais tranquilo. Aí ele eu acho que espera os 18. Ela vai... E ó, continuando no que a gente tava falando da miopia, astigmatismo, hipermetropia, qual é o melhor tratamento? Com óculos, lente de contato, cirurgia? O melhor tratamento é aquilo que você quer, né? Então, tem pessoas que não se importam com óculos. Eu não me importo. Exatamente. Não tem problema com óculos, então o melhor tratamento é o óculos. O óculos é fácil de fazer, é tranquilo, não traz nenhum malefício. Então, é tudo muito tranquilo. Lente de contato. Volta aquele problema que a gente já te falou. Então Exato. Tem aquela coisa. Cirurgia. Então, eu fiz cirurgia. Então, Regina, por que tu fizesse? Porque eu não gostava de usar óculos. Do dia a dia, não me incomodava usar óculos. Ia pra uma festa toda arrumada. Exatamente. Então, eu tinha uma miopia muito alta, com astigmatismo, e aí na hora que eu botava, fazia a maquiagem... E doenças silenciosas, que podem levar a cegueira? Temos algumas. Hoje ou ontem, eu peguei um paciente com diabetes. Diabetes, eita, olha a tal das dançarinas do diabo. São terríveis, né? Você pensa assim que é pesado, certo? Então, assim, e os pacientes, eles não entendem isso, eles não sabem o quanto isso é difícil, porque, assim, é uma alteração de fundo de olho que chega, assim, muitas vezes é para cirurgia, e mesmo com cirurgia não tem resposta boa. Olha, fizemos uma parada estratégica aqui, né? A nossa pequenininha tava precisando mamar. Vida real. Hã? Vida real. Vida real é isso aqui, gente. A gente só parou porque eu fico envergonhado aqui, mamando não dá certo. Né? A gente parou, foi a melhor coisa do mundo. Né? Regina bebeu uma água, fui conversar com o Dan, tá tudo certo. Regininha, qual a frequência ideal para fazer um check-up oftalmológico? Isso depende da idade, certo? Então, assim, nessa fase aqui, a gente faz o teste do olhinho, certo?
E os 2 primeiros anos de vida são os anos que a gente tem maior plasticidade visual. Plasticidade visual é a capacidade da gente de aprender a enxergar. Então, nesses 2 primeiros anos, a criança está aprendendo. Então, qualquer coisa que aconteça vai ter um prejuízo visual muito grande. Então, eu faço o teste do olhinho, 6 meses depois eu vejo a criança. Mesmo se não tiver nada, mesmo se não tiver nada. Sim. Com 6 meses depois eu vejo de novo e com 1 ano depois eu vejo de novo. Entendi. E aí eu fico até os 7 anos, que é o tempo que a criança está ainda terminando de desenvolver toda a visão, certo? Então eu fico vendo de forma anual, tá? Entendi. Então o ideal, se você disser, Regina, no mundo ideal, eu não espero o problema acontecer. Sim. No mundo ideal, eu faço visitas de rotina e descubro coisas. Problemas antes, né? Antes dele. Por exemplo, a minha filha tem 9 anos. Né? Um exemplo aqui, ano passado, Verdade. né, fui lá com Regininha, e aí Regininha já detectou, olha, provavelmente ela vai ter miopia. Foi? Isso. Conta aí, você que sabe. Porque, na verdade, a criança, ela nasce com uma hipermetropia. Então, crianças, na hora que eu faço o exame, tipo, com 6 meses, vou fazer o exame dela, Diana, e na hora que eu fizer o exame, eu espero em torno de 3,5 de hipermetropia. E essa hipermetropia, ela vai diminuindo com o tempo, certo? Só que aí, quando a gente fez o de Bia, ela tinha, se eu não me engano, era 0,50 ou era 0,75 de hipermetropia. Ou seja, Pouco demais para que ela terminasse a vida dela de crescimento ocular. Então, ela já tinha me dado o sinal de que ela ia ser míope. A gente só faltava esperar o tempo, né? Quando foi esse ano, apareceu. Apareceu. E engraçado que Bia, né, como vê a gente, eu, Priscila, de óculos, né, você vê como é a questão do exemplo, né? Ela tava louca querendo usar óculos. Que na época que a gente era infância, adolescência, tinha aquele estereótipo, né? 4 olhos e tal, não sei o quê. Hoje ela tava adorando. Escolheu a armação e assim, a maior... Hoje, o diferente é quem não usa, né? A maioria, assim, usa. E a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que em 2050, 50% da população do mundo será míope. Olha aí, para quem está em dúvida no curso de medicina, uma área muito promissora, a Dan levantou o olho aqui, é a parte de oftalmologia. Eu tinha um professor que dizia, a oftalmologia é ótimo, você tem 2 olhos. Minha gente, 2 olhos, tudo em dúvida. E o mercado de óticas, uma vez eu fui contar a quantidade de ótica que tem aqui na rua, é umas 20, uma do lado da outra, né? É incrível, né? Ali é... Engraçado que você falou isso da OMS e como assim, eu sou professor também, eu gosto de estudar essa parte de pessoas com deficiência. Eu sempre digo que, claro, você usar óculos, a hipermetropia, a miopia não é considerado uma deficiência. Mas o fato de eu utilizar uma armação, um óculos corretivo, ele me dá a mesma capacidade técnica de eu competir com uma pessoa que não precisa de óculos. Né? Então, eu posso dizer que o óculos funciona como uma espécie de barreira de atitude que ela é reduzida. Como o piso tátil para um cego, como uma muleta para quem tem dificuldade de locomoção, uma cadeira de roda. Então, assim, é um grande avanço, né? Os óculos. Por exemplo, Bia, ela não estava enxergando direito na escola. Eu sempre digo, eu fiz um dos grandes aliados que eu tenho são os professores. Porque o tanto de pai que chega lá e faz, eu nunca percebi. Foi a professora que pediu a avaliação, a professora que pediu, a professora... E algumas vezes as crianças, elas não estão aprendendo. Então, nesse processo de alfabetização, de aprendizado, dessas coisas todas, eles não aprendem. Aí teve uma, inclusive chegou lá, aí fez, esse menino é burro. Eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Pelo menos não fala na frente dele que vai criar E fiquei assim, conexões. Doidinha. Quando fez o exame, a criança tinha 3 e pouco de miopia. É alto? É alto, não enxerga nada no quadro. É alto. Nada, mesmo que sente na primeira cadeira, não enxerga. Sim. Então, a criança não aprendia porque não enxergava. Sim. E então estava criando aquele estigma de que a criança não aprendia, que tinha uma dificuldade intelectual, que na verdade não, era só visual. Né? Aí vai lá em Danúzio achando que o menino tem autismo, que
que é hiperativo, o menino só não está Não enxergando. está enxergando, tá? Precisa enxergar. Certo? Pois Então, é. assim, E olha, não sei se você que está nos ouvindo sabe, né, que o médico, ele consegue se aposentar mais... Eita, tem que falar mais baixinho. tem não, pode falar Que o normal. médico, ele consegue se aposentar mais rápido, né, a depender da atuação que o profissional médico esteja envolvido. Por exemplo, um médico cardiologista que atua lá fazendo Plantão. cateterismo, plantão, aquela quantidade de químicos, de risco biológico. Os médicos podem se aposentar mais cedo, a depender da complexidade. E sendo médico carteira assinada, autônomo, da mesma forma. Regininha, você está contribuindo direitinho para o INSS? Sim, Ótimo. Doutor Danúzio também? ali ele tem muito trabalho do Estado, né? Não, doutor Danúzio tem uns 200 vínculos, né? Não? Não pode. Não, eu estou exagerando, né? Sem contar que a Previdência Social é uma espécie de seguro, né? Embora o valor seja baixo, mas numa situação aí de risco, de um acidente, de alguma coisa que a gente não sabe, é bom ter. É igual um plano de saúde, É né? o que eu digo, né? Porque assim, a gente é o que a gente produz, Sim. né? Então, poucas pessoas dos profissionais médicos, né? Poucos são concursados, Sim, né? A maioria tem o seu próprio consultório, trabalha ali. Então, isso. engravida. Eu estava dizendo, foi a primeira vez assim que eu tive licença maternidade. Tu teve licença Eu tive maternidade. porque agora eu sou concursada da faculdade. É, da O universidade. dos meninos eu não tive. Então, assim, É. eu sou o que eu produzo. Claro. Né? Então, na hora que eu paro para cuidar dos meus filhos, acabou. É. Né? Ou seja, se você não estiver trabalhando para produzir, você não vai ter recursos. Não. Não é para profissionais médicos, advogados, tem Isso alguns é. seguros, né? Não sei se você já viu, tem alguns seguros que você paga todo mês para exatamente uma situação. Ou seja, nós não podemos nem adoecer, Ali não. não é? Em relação a tecnologias, tem uma lente aí de contato que você falou para Pri, uma lente corretiva de óculos, né? Que ela promete aí algumas coisas. Explica aí pra gente como é. Pois Regininha. é uma novidade, né? Assim, ela chegou no Brasil em 2023, certo? Mas ela já é bastante usada, principalmente na Ásia, Sei. né? Que é onde tem uma quantidade de míopes muito grande. Então, Questão do acaso? Não, tecnológica mesmo. Não, mas lá tem mais míope. É questão Das crianças míopes por causa da tecnologia. asiática. Entendi. Certo? Então, é como se eles estivessem ali um passinho na nossa frente Sim, estão. do que está acontecendo, né? Sim. Então, eles já têm experiência nessa lente e aqui chegou, né, relativamente recente. Aham. Né? Tanto é que, quando eu falei com o Pri, eu fiz, Pri, ó, você vai mandar fazer, mas o óculos vai demorar em torno de um mês. Foi. Né, para chegar, porque não faz aqui em Serra Talhada. Ele tem algumas óticas que conseguem fazer essa lente, mas ela não é feita aqui. Ela é mandada para fora e faz fora e depois ela volta e eles montam o óculos. Então, por isso que eles pedem um Caramba. prazo maior. Sim. Então, qual é a revolução desse óculos, certo? Então, ele segura essa progressão da miopia. Como é que esse bicho consegue fazer isso, hein? A lente, você vai fazer a experiência, você vai pegar seu celular, ligar uma luz e você vai pegar o óculos de Bia e você vai botar uma luz em cima. Você vai ver o reflexo na mesa, no chão, enfim, um monte de bolinha, certo? Aquelas bolinhas, elas mudam de focos. Sim. O que é isso? É onde a imagem está sendo formada, Tá. certo? Então, o míope, a imagem se forma antes da retina. Uhum. O hipermétrope, a imagem se forma depois da retina. Então, o óculos que você usa volta à física. É uma lente divergente para que os raios entrem e ele consiga fazer. O raio entra, a lente é divergente, ele vai mais para trás um pouquinho para poder focar na retina. Chegar no Ao grau. contrário do hipermétrope, tá entendendo? Que tem que ser mais longe. Isso. Então, Entendi. é a física aplicada Total. para que a gente consiga que a imagem se forme exatamente na retina e essa imagem seja mandada para o cérebro. Porque eu sempre digo, quem enxerga não é o olho é uma via, certo? E quem enxerga é quem? O cérebro, O cérebro. certo? Então, eu posso estar com o meu olho perfeito,
Tem um paciente que, inclusive, é meu e dele, que levou um muro, que um acidente, o muro caiu e lesionou exatamente nessa região occipital, que é onde tem a parte visual. Houve uma lesão neurológica. O olho está perfeito. O olho é perfeito. E é A pro imagem paciente. passa, mas o cérebro não consegue Não fazer consegue. o tchan. Certo? Então, assim, existe a cegueira que a gente chama de cegueira cortical. Cegueira, É esse tipo de cegueira. que aí o olho não tem culpa. Entendi. Certo? E não tem o que fazer? Tem que cirurgia, alguma coisa? Não, né? Não consegue, né? Infelizmente, não. E falando de cegueira, Deixa né? eu só terminar da lente. Desculpa, perdão. Foi mal. É que eu sou agoniado. Mas aí essa lente, porque ela é bem importante, Aham. apesar do custo. Ela é carinha. Né? Ela é cara, né? Então não são todos os pacientes Sim. que conseguem botar, mas realmente é um investimento que vale a pena. Sim, e se você não pode pagar, divide. É. Divide em 10, 20 vezes. É um Veja, investimento que vale. É um investimento para o seu filho não ter um problema futuro. E assim, o que a gente tem percebido? Que essas crianças, né, principalmente as que a gente não consegue controlar muito o uso do celular, de um ano para outro, tem aumentado cerca de 1 grau. Então, imagina, por exemplo, Bia, 9 anos, certo? Qual é o grau de Bia, amor? O grau dela ainda não é 0,75. alto. Mas imagina se ela vai, no próximo ano, 1,75. 2,75. A tendência da estabilidade Vai chegar. é aos 20 anos. Poxa, aí vai ficar com 15. Tá entendendo? 15, 18 Onde grau a gente quer altíssimo. chegar. Na nossa geração, esse aumento era de 0,25 por ano, mais ou menos. Eu lembro que eu comecei a usar óculos com 18 anos. 18 anos foi que eu comecei a precisar de óculos. Eu comecei com 11. Meu grau estabilizou aos 22 anos, certo? Dos 11 aos 22, eu terminei meu grau com 3 e pouco. Eu fiz minha cirurgia o meu com é 3 e bem pouquinho. estabilizado. Então, assim, a gente tinha uma progressão lenta, por aqueles motivos que a gente já conversou, claro. certo? Mas eles não, eles têm uma progressão rápida. Então, essa lente, mudando esse defocus, fazendo com que esse olho não cresça tanto assim, eu tenho paciente que está diminuindo o grau. Excelente. Então, assim, é um investimento, né? Mas é um investimento que vale. Aí eu volto para Joaquim meu. Sim, Joaquim. Ele é tipo Bia, ele tem uma reserva pequena, Sei. certo? Eu tenho acompanhado essa perda de reserva dele, mas ele tem uma reserva pequena. Quando ele chegar antes dele começar a ter grau, eu já vou começar essa lente nele. Já de maneira preventiva. Profilática, exatamente. Profilática, que legal. Para eu tentar retardar o máximo que eu puder esse início dos óculos. Entendi. Certo? E Marcelinha não usa óculos, né? Marcelinha usa. Usa? Marcelinha usa, mas Marcelinha tem astigmatismo. Ah. Marcelinha é astigmata. E aí tem uma diferença de grau de um olho para outro. E Luiz, porque eu nunca vi Luiz de óculos também. Luiz usa, mas o grau do Luiz é bem pequeno. Ah, entendi. O grau de Marcelinha é mais alto. É mais Marcelinha alto. tem 2 graus. Sim, é Marcelinha alto. É alto. Marcelinha Aí é mais você dizer alto. que ela tem alguma coisa... Ela tem um olho que enxerga sem grau e outro olho que enxerga com grau. Aí anula, né? Na verdade, esse paciente é o mais perigoso, digamos assim. Porque, na verdade, ninguém fica fechando um olho, fechando o outro. E olha os dois, aí um estabiliza o outro. Isso. Então, é um paciente que, se você não for para uma consulta de rotina, Nem acha. você não percebe. Não percebe. Não percebe, porque todo mundo está com os 2 olhos abertos. Sim. Então, se eu estou com 2 olhos abertos, eu estou conseguindo enxergar o quadro, porque o meu olho bom enxerga. Eu estou conseguindo ver as pessoas de longe, porque o meu olho bom enxerga, certo? Mas isso acontecendo na criança. Um olho desenvolve e o outro olho não desenvolve. Por isso que a gente tem muito adulto com cegueira monocular. Olha aí, que interessante, Certo. gente. Então, tudo começa na criança. Na criança. Vê que interessante. Tudo começa na criança, essa criança que não tem um acompanhamento oftalmológico, essa criança que está com excesso de telas, e aí que não vai enxergando, aí acha que é um autismo, acha que é um TDAH, e é só o óculos. E quanto mais essa exposição da criança a telas, a esse ambiente que não está brincando no sol, como a gente viu, claro, de uma maneira bem superficial, evidentemente, na rua, né? Vai piorando e nós vamos ter uma população que vai precisar de óculos. Então, assim, E conta aí um pouquinho mais dessa cegueira monocular. a cegueira monocular é um olho enxergando e o outro olho sem enxergar. Isso me limita? Sim, limita. Né? Então, a gente sabe que tem
restrição de campo. Então, eu tô aqui olhando para você, mas eu consigo ver a câmera ali. Sim, exato. Certo? Não consigo ver com a nitidez, Mas com a se você perfeição. fechar aqui, Isso. eu só olho você aqui, eu não vejo nada para lá, Você né? perde um pedaço do seu campo visual, certo? Então, eu tenho limitação desse campo visual. Então, assim, carteira de motorista, por exemplo. Se eu tenho só um olho, eu tiro carteira A e B. Sim. Mas carteira profissional eu não tiro, não. Não consegue, né? Pode vir, Maria, chegue para cá, Cadê amor. o cheirinho de mamãe? Ela é linda. Então, assim, carteira de motorista, eu tenho essa limitação, tá? Se você for algumas profissões, tipo piloto, Piloto de avião. não pode, certo? Olha Então, aí. visão monocular é limitante, tá? Mas a maioria das profissões você consegue. Você consegue. Né? E aí, joga a bola agora pro advogado. Porque muitos pacientes meus, eles chegam e querem se aposentar por causa da visão monocular. Sim. E aí eu sempre explico, eu fiz, olha, para aposentadoria, precisa ser cego dos dois olhos, né? Você precisa, a não ser que você tenha uma profissão que você não possa mais exercer. Então, eu sou motorista de caminhão. Sim. E aí eu perdi um olho. Eu não posso mais tirar a carteira profissional. Sua carteira não vai ser mais renovada. Sim. Então, eu só sei dirigir. E aí? Teoricamente, você não pode se aposentar. Mas aí você entra com um advogado, porque aí ele tem que explicar ao juiz Exato. toda a causa. Então, você tem uma visão monocular e é trabalhador rural. Tem risco de, no trabalho, por acidente, você perder o seu outro olho. Então, a gente tem muito, os acidentes da gente é muito da população rural. Sim. Certo? Então, é você mostrar que com um olho só, apesar de você conseguir fazer suas coisas, você tem um risco, Sim. certo? Então, aí eu sempre oriento, procura ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. É. Sozinho, assim, você consegue. Você pode quando é até cegueira, conseguir, claro. Não, cegueira Total. total, a binocular, né? Os dois olhos. Mas a monocular é muito difícil. Sim. É muito difícil. Então, o que é que a gente precisa entender nesse caso? Exatamente como você falou. Está relacionado à profissão, ao risco inerente, etc. Mas 2 pontos a gente precisa identificar aqui. Primeiro, o que deu causa a essa cegueira. Né? Porque, por exemplo, se foi por um fator externo, podemos falar aí de um auxílio acidente. Ou seja, a pessoa perdeu o olho no trabalho. Então você conseguiria aí receber um auxílio acidente de até 50% do seu salário durante um bom tempo até se aposentar. Se você perdeu esse olho fora do ambiente de trabalho, é um auxílio doença, segue essa mesma regra. Existem entendimentos, sim, né, judiciais, que a cegueira monocular daria direito, sim, à aposentadoria, como também ao BPC-LOAS. Lembrando que o BPC-LOAS precisa ter aquele critério, né, da renda familiar, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, como também impeça a pessoa de desenvolver suas atividades. Mas para médica tá sabendo de tudo do direito previdenciário. Tem uma muriçoca aqui, ó. Ai, meu Deus. Ui, ai, ai. Foi, saiu. Saiu. Dá pra pedir cacetada? Eu queria também perguntar uma coisa. Diga lá. Eu tenho, por exemplo, famílias que têm problemas de retina. Então, tem umas degenerações retinianas que elas são, assim, altamente prejudiciais para a visão. Então, o pai tem a doença. A criança tem a doença. E se eles sempre me perguntam, não, doutora, eu não vou dar entrada porque meu marido já recebe. Mas a criança cega, ela também não tem direito de receber, não? Tem. Mesmo o pai já recebendo? O que é que precisa saber? Provavelmente esse pai deve estar recebendo um BPC-LOAS. Provavelmente, pode ser isso. Certo. E aí, se a criança começar a receber, ou a da criança não vai ser aceita, ou vai cair a do pai. Porque existe o critério da renda. O BPC ele funciona independentemente de contribuição previdenciária. E a renda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, se numa casa mora 4 pessoas, papai, mamãe, João e Maria, e papai é deficiente e recebe um BPC-LOAS, a renda familiar para cada uma das pessoas vai ser de 1/4 do salário mínimo. Então, se ele tiver, por exemplo, se mamãe começar a trabalhar de carteira assinada,
Ele já cai. pode perder esse BPC. Por que eu digo que pode? Porque é o que você falou. Pelo INSS, é tudo muito burocrático. O analista lá do INSS vai dizer a renda, a situação, e vai negar ou vai conceder e ponto final. Tá ligando aqui, produção? É diferente na justiça. Na justiça a gente consegue, eu digo qualquer advogado, consegue trazer mais elementos. Elementos para quê? Para dizer, doutor, o juiz, realmente uns têm um BPC, mas a outra criança também tem a deficiência. E ela também precisa desse dinheiro, já que o dinheiro que paga do BPC do outro, por exemplo, é gasto de medicação, de fralda, de aluguel. Então a gente consegue flexibilizar na justiça e aí é possível sim que em algumas casas tenham 2 ou até 3 BPCs. Porque eu tenho algumas famílias que realmente eu acompanho, né, que normalmente são problemas retinianos, então as pessoas têm a mesma doença que é de caráter hereditário e assim, uma baixa visual bem importante, né? Mas eles ficam assim bem temerosos. Eu faço, não, mas a criança, ela precisa vir sempre no oftalmologista, sim, e o dinheiro ela precisa comprar o óculos. E o dinheiro é para isso do BPC. Né? Ela precisa, algumas crianças eu passo um telesistema que é para pessoas que têm uma visão muito ruim. O que é telesistema? Pois é, as pessoas aqui em Serra não conhecem muito, mas o meu fellow, né, a minha sub é oftalmopediatria, estrabismo e baixa visão, que antigamente era chamada de visão subnormal, mas a gente mudou, né, o jeito de chamar para chamar agora de baixa visão. Então, pessoas que têm baixa visão, a gente otimiza essa visão para que ela seja mais funcional, tá? Uhum. Então, eu pego esse restinho de visão, esses 5%, esses 10%, eu passo um telesistema que é como se fosse uma lupa, como se fosse um telescópio, que você... Agora eu entendi. É visão monocular que você adapta. Então, eu tenho algumas crianças aqui em Serra que usam telesistema. Era um negocinho assim. É, como se fosse uma lupinha. Uma lupinha que botava aqui. Isso. Eu me lembro. Então, eu tenho uma história para te contar. Eles vão para a escola. Aí ele tá lá, tipo assim, o olho direito é totalmente perdido, o olho esquerdo tem 10%. Então ele pega o olho esquerdo, ó, e ele vai, consegue. adapta e consegue ver o quadro, certo? Então isso melhora bastante a minha vida. O meu primeiro estágio, quando eu comecei a fazer direito, eu era 2º período. E aí eu morava com minha tia, né, já comentei algumas vezes e tal. E aí eu fui estagiar no escritório do Dr. Silvio Romero. Silvio Romero. Ele era quase cego. E ele só enxergava desse jeito que você está falando, com um negocinho. Ele vinha, era um chaveiro. Era no chaveiro dele, ele abria a tampinha e fazia. Exatamente. E, ó, gente, olha que exemplo. Nós estamos falando aí de 2005, 20 anos atrás. Né? O cara já era advogado, bem sucedido, trabalhava pra caramba, e ele tava ali, eu pegava a petição. Ô, Antônio, isso aqui tem que ajustar isso e tal. Uma dificuldade enorme. Eu via o esforço físico que ele fazia para enxergar. E assim, ficou um grande amigo, né, de você olhar aquela dificuldade e, poxa, velho, se esse cara consegue, eu também vou conseguir. Isso é verdade. E aí tem outro fator, né? Às vezes ele me fazia raiva, e você sabe que eu sou brincalhão. Quem me conhece por trás das câmeras e está começando a me conhecer aqui, sabe que eu sou brincalhão, né? Quem não me vê esse perfil brincalhão é porque eu sou discreto, porque eu ainda não tenho tanta intimidade, eu tô mais contido, ou eu não tomei meu remédio, o doutor Danúzio passou a medicação errada, alguma coisa, né? Brincadeira. E aí, quando ele me aperreava muito, viu, Danúzio? Que a gente ia no fórum, a gente ia andar no fórum. E antigamente, há 20 anos atrás, os advogados andavam com aquela pasta, não sei se vocês lembram. Produção, bota aqui uma pasta, aqui uma foto, para o pessoal ver com aquelas pastas grossas, dessa grossura, e vinha. E aí ele, muito discreto, pegava a mão assim em mim. Acho que ele tinha vergonha também, né? Há 20 anos atrás. Não tinha piso tátil, não tinha essa tecnologia de hoje. E antes de falar do andar no fórum, eu disse, como é que tu consegue descer as escadas? Eu sempre muito curioso. Ele, não, porque eu boto a metade do pé para baixo do batente. Aí eu vejo quando não é o último. E água, como é que tu sabe? Eu boto o dedo dentro do copo e
vou apertando. Quando eu sinto, e eu ia vendo como a vida, como ele se adaptou à vida. Aí, Danúcio, quando ele me fazia umas raivas, que ele ia me seguindo, eu ia deixar vendo, por exemplo, ele estava aqui do lado direito, eu estava aqui, e tinha uma lixeira ali na frente, aquela lixeira do fora enorme. Aí eu ia jogando, ele falar um pouquinho, aí daqui a pouco ele, tá, com a maleta, o que foi, Antônio? Eu, Aí ele, tu é um miserável, rapaz, como é que tu faz isso? Não sei o quê. E eu me divertia, isso há 20 anos atrás, um cara que eu tenho um carinho enorme. Não tenho mais contato dele, vou tentar ir atrás dele para fazer um podcast da superação. Porque hoje a gente vê pessoas que com problemas tão pequenos criam, né, um turbilhão. E a vida é isso, velho. Tem pessoas que tiveram mais sortes, tem outros que tiveram mais facilidades. A gente precisa encontrar o seu o seu caminho e seguir, né? E outra coisa, assim, relacionada a esse ponto, sabe, Antônio, que eu sinto muita falta aqui em Serra Talhada. Porque... Aqui não vende essa pecinha. Não vende. Aí tem que mandar para Recife. Tenho que mandar para lá. E ele é produzido a partir... por exemplo, é um tipo de produção só ou você que diz o grau que eu quer? digo qual é o tipo de telesistema que eu quero. Que certo? legal. Então, existe telesistema de 2, 3, o aumento. E aí eu vou Sim. testando com a pessoa e aí eu passo. Certo? Então Que a gente faz a legal. adaptação. E tem pessoas aqui que usam. Usam aqui, eu tenho alguns pacientes aqui de Serra, porque assim, comprá-lo é muito caro. É caro, né? O SUS consegue dar. Então, como eu ainda tenho um contato com a minha chefe Do lá de SUS, Recife... aí vai passando, vai Aí eu ajudando. sempre ligo para ela e ela encaixa e passa e dá, certo? Porque comprar realmente ele sai mais salgadinho. Mas olha, o SUS tem a obrigação de fornecer essa medicação, essa lente. Se o SUS não te fornecer, você pode procurar um advogado, você pode ir no Ministério Público da sua cidade, você pode ir na Defensoria Pública da sua cidade, que certamente ou o defensor ou o promotor vão te ajudar, vão te orientar para que você consiga de maneira gratuita esse equipamento. A gente lá no serviço lá em Recife, eu sempre falo com a minha ex-chefe doutora Daína, tô mandando, aí eu mando a fichinha todinha e eles conseguem por lá. Que é um divisor de águas, né? E assim, o adulto é outra coisa assim que a gente tem. O adulto, ele consegue adaptar menos, mas a criança, muito rápido, é incrível como a criança é rápida, ela é uma esponjinha, Demais, ela consegue. né? Então, assim, eu tenho crianças deficientes visuais, assim, os 2 olhos, e ela chega no consultório, se sente, consegue, e vai, faz tudo. Tudo, vida normal. Vida normal. E aí, outra coisa que eu sinto falta aqui, sabe o que é, Antônio? De orientação e mobilidade. Que lá eu tinha muito, então esses meus pacientes, o diabetes, como a gente falou, Sim. o paciente diabético é o paciente adulto. Então, Sim, o paciente sim. adulto que passou a vida todinha enxergando e, de repente, cegueira. Então, esse paciente, eu tenho muito problema dele com a depressão. Isso deve ser absurdo. Os meus maiores pacientes assim, depressivos são pacientes diabéticos que cegaram, certo? Então, ele começa com um quadro depressivo assim, intenso, importantíssimo. E aqui em Serra não tem muito essa parte de orientação e mobilidade, que é feita pela terapia ocupacional, certo? Então, o que é isso? Aí eu vou tentando ajudá-los no consultório, mas para você olhar assim, eu quero comer sem a ajuda de ninguém. Eu quero ir no banheiro sem a ajuda de ninguém. Eu quero tomar um banho sem a ajuda de ninguém. Sim. Então, a gente começa a orientar em casa. Ó, tem um paciente que ficou cego, não muda móvel, não. Deixa tudo do jeito que Ele tá. tem uma memória, certo? Que se você pode fazer essa experiência em casa. liga aí, Feche seus olhos e vá andando na sua casa. Você sabe onde está o móvel, você sabe mais Sim. ou menos quantos passos você dá para chegar ali. Então, na hora que você muda isso... Ferrou. O deficiente visual, ele tropeça, Sim. ele, sabe? Então, na orientação e mobilidade, a gente ensina a andar com a bengalinha, certo? E mostra todas as funções dela. Você falou muito do piso tátil, então Sim. muita gente não sabe que aquelas bolinhas... É para parar, é para você ter atenção. Então, muita gente não sabe e fica em cima do piso. Então, na hora que você parar no chão, no shopping, você vai ver o chão com umas coisas... Não fica ali em cima, não. Ah, mas eu nunca vi um deficiente visual. Mas uma hora ele passa ali, né? Sabe o que eu fico doente? É quando eu vejo pessoas que aparentemente não possuem um tipo de deficiência
Usufruindo. uma vaga de pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, eu tive uma disciplina no mestrado com um professor cego. Professor cego. Na verdade, era um professor. Ele tinha uma outra deficiência, eu não sei o nome, eu peço até desculpa, né? Danus pode me ajudar, mas os membros inferiores dele, os membros superiores eram menorzinhos e aí ocasionavam uma série de dificuldades dele. Né? Ele era até um desembargador, é gente bem importante do judiciário. E aí a gente teve uma aula com um professor na Universidade Federal de Pernambuco, Chico Lima. Chico Lima é cego, e é pós-doutor, professor lá do Centro de Artes, alguma coisa, de psicologia, se eu não me engano. E aí nós tivemos uma aula lá em loco, na sala dele, do professor. Ele tem lá uma impressora que imprime em braille. Nós tivemos aula com ele, claro, isso foi uma semana só. Nós tivemos um aprendizado básico de braille, como é que funciona, né? Não sei se vocês sabem, mas são 2 pontinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então nós temos 2, 4, 6 pontinhos. A partir desses 6 pontinhos ou de suas ausências, formam uma letra A, B, C, D, números, acento, etc. Sabe que é da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. É, da esquerda para a direita, exato. Aí ele mostrou uma impressora em braille. Ele mostrou como fazia a impressão antes, quando não tinha as impressoras. Antônio, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente consegue, o meu paciente com deficiência visual, ele A consegue... muriçoca no rosto. Ele consegue esse material? Eu posso conectar ele com Chico. Eu posso conectar, porque Chico é um cara fantástico. Ele já disse que ia vir, inclusive, para a Serra Talhada, para um evento que a gente tem de direitos humanos. E aí ele tem um cão-guia. Eu tenho um paciente, é uma criança, e ele está perdendo a visão, certo? Ele não é cego, mas ele está perdendo a visão. Ele agora deve estar com 8, 9 anos, certo? Eu acompanho ele faz 3 anos, mais ou menos. O ideal é ele aprender o braille logo. Exatamente, eu estava falando com a mãe, ela fez, mas é tudo muito caro. Não, a gente arruma. Vamos achar um jeito. E A gente ele arruma- adora ler. Sabe o Ele que a gente adora faz? ler. Ele faz, tia, eu quero ler todos os livros antes de eu perder minha visão. Isso dói o coração. Sabe o que a gente faz? Eu vou ver preço de teclado. A gente pode comprar um teclado em braille. Não sei se vocês já viram o teclado que tem a inscriçãozinha em cima do braille. E a partir daí imprimir um cursozinho para ele ir estudando. Perfeito. E se ele quiser, eu posso conectar com o Chico. O Chico, ele é um cara altamente tecnológico. Eu mando mensagem para ele, ele responde no WhatsApp. Ele tem uma vida normal, apesar de toda a dificuldade. Né? São vários equipamentos que ele tem no iPhone para poder, sei lá, para fazer a transcrição audiovisual. Ele assiste filme, ele lê livros, ele tem uma vida, assim, incrível. Sabe qual foi a melhor parte, uma vez que eu tive com ele? A gente foi fazer um almoço, a gente foi almoçar, ele mora lá em Aldeia, em Camaragibe. E aí, eu fui deixar ele em casa. E aí eu disse, Chico, como é que chega, pô, na tua casa? Ele, não, pô, vai andando aí, ó, se você olhar pra sua direita aqui agora, você vai ver um posto. Eu disse, como é que tu sabe, pô? Tu diz que é cego e tá enxergando as coisas. Aí ele, começava a rir. Então, ele tinha uma noção espacial absurda. Eles têm. O cão-guia dele, Danúzio, só atendia em inglês. Bicho, o cão falava inglês, pô. E a gente não sabe inglês, brincadeira, né? E assim, eu queria alisar o cão. Ele, não, Antônio, Não por pode. favor, não faça isso, porque Não ele pode. está em horário de serviço, senão vai dar trabalho. Isso. E aí é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Sim, que olha, se Então, você guia, você não pode, não pode alisar, não pode chamar, não pode dar comida. não pode, porque ele está literalmente trabalhando. Exatamente. Então, o que é que eu posso fazer contigo? A gente pode mandar uma mensagem para Chico, para ver o que é que ele consegue de curso, de material, alguma coisa. Eu acho que para ele a melhor coisa é pegar um teclado que já tem a inscrição do Braille. E a partir daí ele aprender. De desensibilizar as pontas dos dedos para começar a ler. E a partir daí ele... Porque a gente está progressivamente perdendo, Sim. ele tem uma lesão. Aí assim, tem o quê? Tem a audiotranscrição. Tem até um aplicativo no celular que faz a audiotranscrição. Hoje a gente já tem algumas leis, não é, que em filme, novela, televisão, faz a audiotranscrição. Eu tinha até no meu celular um aplicativo. Eu mudei de celular e não peguei.
Mas é um aplicativo bem interessante, que é para ajudar cegos no mundo inteiro. Às vezes um cego que mora sozinho quer procurar alguma coisa em casa e não está achando. Aí ele vai no aplicativo lá e pede ajuda a alguém. Aí alguém que tem esse aplicativo vai atender a ligação. Aí ele vai dizer, ó, eu tô querendo achar não sei o que, não tô achando. Aí vai mostrando a câmera e você ajuda. Eu passei anos com esse aplicativo na expectativa de alguém me chamar e nunca me chamaram. Não é? Mas... Que ideia boa, né? Eu acho que é uma startup, né? Alguma coisa que fez isso. Já estamos com um horário bem avançado, não é? Regina, qual seria a mensagem, a principal mensagem que você quer deixar para quem nos ouviu até aqui? Eu digo assim, só quem sabe o que é ficar sem visão, né? É quem já teve e passa a perdê-la. Então, Sim. não brinque com sua visão. A gente falou de algumas doenças silenciosas, falou do diabetes, mas tem o glaucoma também, né? Então, não deixa de ir fazer sua consulta de rotina, mas não estou sentindo nada, não tem nada. Vá mesmo assim. Vá mesmo assim, vamos ver se tem alguma coisa, vamos investigar. Se tiver, vamos tratar, vamos cuidar, porque realmente a visão é um bem precioso demais para ser perdido. Sim. Né? E quem quer te localizar, quais são tuas redes sociais, contato? E vocês estão bem atuantes agora, né? Danúzio está um atorzão. Danúzio está sentado aqui, aí olha, gente, e não sei o que e tal. O cara tá mesmo, né? A gente tá Mas está ótimo. Vocês estão de parabéns, gente. Antônio, você não sabe como eu morro de vergonha. Eu também tinha vergonha no início, depois você ignora. Ave Maria, era Marilá falando, aí ela, vai Regina, faz. Eu fiz, Maria, olha, você tem, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro ensinar, adoro falar, mas se você der um roteiro assim, Regina, você tem que sair dali e andar assim, ai meu Deus, eu morro de vergonha. Mas sabe o que é o melhor de todos? Funciona comigo não, Mari, pelo amor de Deus. Olha, o melhor é naturalidade. É isso que a gente tá fazendo aqui, naturalidade. Eu tô de chinelo. É naturalidade. Assim eu gosto, assim, você pergunta, eu falo Mas e sabe por quê, Regina? Ninguém aguenta artificialidade no Instagram, nas redes sociais. É uma rede social feita para entretenimento. E eu acho que o de vocês está bem natural. Não, informativo. Tem que ser assim. Tá Ela excelente. fez, olha, não dá para... Comigo não dá, não. Mas então, a gente trabalha no Vila Saúde, né? Meu consultório é lá. Rede social, Instagram. Rapidinho, uma muriçoquinha na bichinha. Sai, muriçoca. O Instagram da gente, a gente é junto, porque Danúzio não gostava muito disso. Mas ele tá gostando agora, não Agora tá? já tá mais atuante, tá não? Tá. Aí ele não gostava, aí o Instagram é nosso. Ele, não, fique comigo, que... É ótimo. Um só, é bom que já É bom, dá pros dois. E fica interativo. Segunda é uma coisa, terça é outra. Não é? E a gente vai, mistura o cérebro com o olho. Queria te agradecer demais pelo carinho, por sua enorme. disponibilidade, por vir com Maria, com a pequena, com o Dan. Só faltou Joaquim. Só Joaquim. Joaquim é pré-adolescente. Já? E olha, obrigado. Obrigado demais, né, por isso, Danúzio. Se você ficou até aqui, vai lá, começa a seguir doutora Ana Regina, doutor Danúzio, manda uma mensagem, se vocês estiverem com alguma curiosidade. E se está nesse perfil aí de precisar da questão de óculos ou de um acompanhamento neurológico, vai lá. Eu tenho certeza que eles vão lhe atender com esse mesmo carinho, esse mesmo amor. Brigadão. É sempre um prazer. Eu sei disso. Tchau, tchau. Tchau.